Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questãozinha de estática, essa filha da PUC 2010. Olha só. Dois operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a seguir. São dados que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a meio, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Sabe-se que o balde, com seu conteúdo, tem peso de 50 newtons, e o ângulo formado entre as partes da corda no ponto de suspensão é 60 graus, como dá na figura, né? A corda pode ser considerada como ideal, ou seja, inextensível e de massa desprezível. Quando o balde está suspenso no ar, em equilíbrio, a força exercida por um operário medida em newtons vale. Bom, senhores, peão, eu posso falar que a tração de um lado é igual à tração do outro? Vai poder falar em função da simetria que nós temos na figura. Então, olha só, se eu falar que aqui eu tenho uma tração T, aqui desse lado eu vou ter a mesma tração T. Isso porque existe simetria na figura, certo? Obviamente que esses dois vetores estão inclinados, a gente pode, então, decompor. Eu vou decompor e achar uma componente horizontal e eu também vou encontrar uma componente vertical, certo? Lembrar que essas linhas que a gente usa para poder determinar o tamanho da nossa componente, né? É ideal que você faça ela tracejada ou pontilhada. Eu vou fazer em amarelinho a componente horizontal. Então aqui eu tenho uma TX e do outro lado eu tenho também uma TX. E essas TX, obviamente que elas vão ter a mesma intensidade para nós, tá? Então nem não me interessa aqui que eu sei que uma vai anular a outra e só vai comprovar que as trações são iguais. E eu vou fazer em verdinho a componente Y. Então aqui eu tenho uma componente vertical para cima e desse lado do outro vetor tração, eu também tenho uma componente vertical para cima. Ou seja, nós temos uma TY do lado esquerdo e uma TY do lado direito. E são essas duas componentes verticais que seguram o peso do nosso corpo, que nós sabemos que vale 50 newtons. Então aqui, ó, o sistema está em equilíbrio porque as duas forças de cima, para cima, né, equilibram com a força para baixo. Então vamos lá. Quem que é o TY? O TY é o vetor que eu estou decompondo, ou seja, tração. E perceba que quando eu decomponho ela no eixo Y, ó, eu decomponho ela com o ângulo de 30 graus. Então, é com seno de 30 graus. Portanto, eu vou poder falar que todo mundo que puxa para cima, ó, que é TY mais TY, que dá um total de 2TY, tem que ter a mesma intensidade de quem puxa para baixo, que é o peso. Quem que vai ser o TY para nós? É o vetor que eu estou decompondo T, que é o que eu quero procurar, né? Quero saber o valor dele, né? Vezes cosseno de 30. Tudo isso igual ao peso, que nós sabemos que vale 50 newtons. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes T, cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a 50. Esse 2 corta com esse 2. E aí nós vamos descobrir que a tração, que é a força que nós queremos calcular aqui, ó, ela vale 50 e o raiz de 3 que estava multiplicando passa dividindo. Isso daqui já é uma resposta, né? E isso daqui já nos dá alternativa. Pião, mas não é comum deixar a raiz embaixo. Tudo bem que não é comum, mas é o que o exercício quer. Ele deixou aqui, ó, 50 dividido por raiz de 3, o valor de cada tração na corda aqui. Fechou, meninos? Dá uma dica, hein? Olha só o que você poderia fazer. Lembra lei dos cossenos? Lei dos cossenos. Você vai poder falar que a tração resultante ao quadrado seria uma tração ao quadrado, mais a outra tração ao quadrado, mais 2 vezes uma tração vezes a outra, e vezes o cosseno de ângulo entre elas, que vale 60 graus. A resultante das duas trações aqui, ó, seria esse vetor resultante. Óbvio, é a soma das trações das componentes verticais, né? E ela equilibra o peso. Então, você ia conseguir a tração resultante aqui, ela tem o valor do peso. E aí você consegue, dessa forma, achar a tração. É um outro caminho que, se você preferir e quiser trabalhar, fique à vontade aí para treinar. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.